Boa tarde! Está começando o Jornal Global News dessa semana. É sempre uma grande satisfação te encontrar aqui toda segunda-feira nesse mesmo horário. Vamos falar dos acontecimentos em Poções, na Bahia, Brasil e no mundo. Vamos para os destaques de hoje. Médico atropela motociclista e não presta socorro. Vamos falar também das Olimpíadas de Paris e do Cine Clube Geral do Sá. Tudo isso e muito mais você confere agora no Jornal Global News. Aconteceu na manhã do dia 30 de julho um acidente envolvendo um carro de passeio e uma moto do tipo bis, na portaria dos fundos do Hospital São Lucas. Segundo testemunhas, o acidente foi com Lázaro, de 20 anos, e Dr. Francisco, um médico super conhecido da cidade. As causas ainda não foram esclarecidas, mas, segundo testemunhas, após o acidente, Lázaro ficou caído na rua 26 de junho, rua lateral do hospital, e o médico adentrou ao estabelecimento sem prestar socorro à vítima. Após o resultado das eleições na Venezuela, houve uma manifestação popular que resultou em prisão e morte. Muitas pessoas morreram e outras tantas ficaram feridas durante as manifestações que tomaram ruas de diversas cidades da Venezuela desde segunda-feira, dia 29. Segundo ONGs que atuam no país, os manifestantes protestam contra o resultado que indicou a vitória do presidente venezuelano Nicolás Maduro, após uma eleição tensa no fim de semana. A oposição e a comunidade internacional pedem a divulgação das contagens completas dos votos, em um processo que Maduro chamou de tentativa de desestabilização do país. A Polícia Militar do Maranhão apreendeu na terça-feira, dia 30, uma grande quantia de dinheiro escondida no porta-malas de um carro abandonado no bairro Renascença, em São Luís. A polícia estima que o valor encontrado ultrapassa R$1 milhão. O dinheiro estava em pacotes com notas de 50, 100 e 200. A Polícia Civil investiga o caso. Segundo o coronel Paulo Fernando, comandante-geral da Polícia Militar, o veículo de modelo Clio estava abandonado há cerca de 15 dias, em frente a um condomínio nas ruas da Andirobas, no bairro Renascença, na capital. Um caminhoneiro foi filmado dirigindo uma carreta tomado pelo fogo na BR-060, em Anápolis, a 55 quilômetros de Goiânia. Apesar do susto, a Polícia Rodoviária Federal informou que o fogo foi controlado e ninguém se feriu. O caso chamou a atenção de outros motoristas e de pessoas que estavam perto do local onde as filmagens foram feitas. Nas redes sociais, algumas pessoas chamaram o motorista de caminhoneiro fantasma, lembrando o personagem que dirige uma moto em chamas. O desemprego fecha o segundo trimestre em 6,9%, menor taxa para o período em 10 anos. A taxa de desemprego no Brasil recuou a 6,9% no trimestre encerrado em junho, segundo dados divulgados nesta quarta-feira, dia 31, pelo IBGE. O recuo coloca o percentual de desocupados com 14 anos ou mais no país no menor nível desde 2014, quando a taxa também foi de 6,9%. O patamar é ainda o menor de toda a série histórica da PNAD contínua, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, coletada desde 2012. Uma notícia muito boa para nós. Com o inverno no hemisfério sul, formando baixas temperaturas, com frequências longas na Patagônia e no Cone Sul da América Latina, esse ano, porém, os termômetros chegaram a negativo 15 graus Celsius, condição meteorológica considerada extrema e incomum. O frio levou patos e marrecos a morrerem congelados em lagoas e centenas de ovelhas ficaram presas em pilhas de neve. Equipes do serviço militar local precisaram levar alimentos para os animais e as pessoas que habitam a região. O 90 Segundos de hoje mostra Fábio, o cartunista, cantor e escritor. Vamos lá, eu nasci em São Paulo, mas sou filho de nordestinos, meus avós são pernambucanos. Meus pais já nasceram na Bahia, então eu estudei escola pública durante a minha vida toda em São Paulo. E aos 13 anos eu comecei a pintar quadros e também criar histórias em quadrinhos e alguns desenhos. Então eu já trabalhava com meu pai, que tinha uma oficina mecânica na época, mas eu me desliguei da empresa, da oficina, para trabalhar de office boy
Meu pai ficou realmente bem chateado na época, mas ele aceitou, né, com meus argumentos, que eu disse que eu queria conhecer a cidade, que eu queria visitar bibliotecas, queria conhecer pessoas e tal. E, enfim, o meu primeiro emprego que eu arrumei de office boy, depois de me formar como mecânico de automóveis, eu fiz a caricatura do chefe e fui mandado embora por isso. Então minha carreira já começou irritando as pessoas que eu fazia caricatura. E então eu comprei alguns livros com esse dinheiro de indenização e comecei a estudar autodidaticamente, porque era muito difícil para minha idade, com 13 anos, entrar numa faculdade, impossível, 14 anos, muito menos entrar numa Pan-Americana, que além de caro também só podia ser depois dos 17 ou 18 anos, então eu não podia esperar, não queria esperar. E aos 17 anos eu colaborei durante uma semana com um estúdio da Disney aqui no Brasil, foi uma passagem bem rápida. Aos 19 eu comecei a trabalhar para jornais de bairro, jornais de pequena cidade de interior de São Paulo, Mogi das Cruzes, Suzano, Osasco. E logo depois eu fui parar na Gazeta Mercantil, que era um jornal de grande circulação, de grande alcance nacional e também internacional. Então eu passei durante muitos anos da minha vida ilustrando diariamente matérias sobre economia, sobre tecnologia, fazendo caricaturas de muitos escritores, artistas e políticos também. E paralelamente a esse período continuei pintando meus quadros e também comecei a colaborar com outras editoras grandes aqui do Brasil, como Editora do Brasil, Editora Moderna, Editora FTD, ilustrava livros para eles também. E agora eu tenho esses dois álbuns aqui, que são, um é premiado pelo PROAC, que é sobre a Guerra de Angola, e esse aqui sobre o cangaço. Pois é, meus irmãos, meu pai também tocava, meus irmãos também são músicos, mas nenhum... claro, meu irmão tem um grupo de samba, que ele toca ainda em São Paulo, e então a música é uma coisa natural assim, para mim, da minha família. Eu também tenho outros primos também que tocam, outros tios primos, tios avós, e que tocavam também. Eu acho que todo camponês, né, toda pessoa que é do campo tem essa ligação com a música, com o tempo da colheita, que também tem isso a ver com a colheita, a plantação, e essa alegria de ter a colheita. Acho que o nordestino tem essa coisa de fazer a música, o São João, então todo mundo tinha a sua sanfoninha ali de 8 baixos que tocava. Então eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que ter é a vontade, a força de vontade de alcançar um objetivo. Como dizia o Leonardo da Vinci, que se só meta a estrela, não se desvia dela. E assim, por mais que a gente tenha dificuldades no começo da carreira, que acontecem muitos tropeços, comigo também aconteceram inúmeros tropeços. Eu não daria tempo de contar aqui todos eles. Os foras, os tombos, as frustrações também, os momentos de frustrações, de alegria também. Então assim, eu acho que é o estudo que é importante, a dedicação. Hoje a gente tem uma ferramenta que é tão potente, que é a internet, que são esses meios de comunicação que estão muito mais velozes. Mas se você fica perdido ali no Reels, ou então em vídeos que tomam sua atenção, você não vai chegar a lugar nenhum, realmente, nenhuma pessoa chega. Então o que acontece? A gente tem que usar a ferramenta de maneira certa. Usar a ferramenta para pesquisa, para informação, para agregamento de conhecimento, e é isso. Explorar as ferramentas modernas que são essas aí. Vamos para um comercial rapidinho e já voltamos. Estamos de volta com mais notícias. O Flamengo vai construir seu próprio estádio. Gastou cerca de 138 milhões de reais na compra de um terreno com localização privilegiada, região central do Rio de Janeiro, próximo ao terminal rodoviário.
A compra se deu através de um leilão da área do antigo gasômetro. Participação aprovada pelo Conselho, com a presença do vice-presidente Marcos Braz e a aprovação do presidente Rodolfo Landim. Um dos principais atrativos é a localização, com área de mais de 88 mil metros quadrados, e fica na rua São Cristóvão, na Zona Norte, apenas a 3 quilômetros da Central do Brasil. Com um projeto para ser o maior estádio do Brasil, com capacidade acima de 100 mil torcedores. Uma dupla é condenada a mais de 20 anos de prisão por matar uma mulher trans após desentendimento por causa do preço de programa. Lorena Fox foi agredida e depois teve o corpo incendiado em 2023 em Luiz Eduardo Magalhães. Carlos Caíque Almeida Teles e Igor Alípio de Oliveira terão ainda que pagar a indenização de R$20 mil para a família. Foram acusados de matar a mulher trans Lorena Fox após um desentendimento com a vítima por causa de valores cobrados em um programa em fevereiro de 2023. Conhecida como a mulher do jegue, a baiana Mari Nalva, de 71 anos, fez viagem de 1.600 quilômetros montada em mula para participar da Festa do Peão em Barretos. Sonhos realizados, saindo de Itaberaba, na Chapada Diamantina, com um grupo de amigos em direção a Barretos, a capital brasileira do rodeio. Termina a temporada da série do Cine Clube Geraldo Sarno, com a exibição de Sertânia, seu último filme inédito na cidade de Poções. O Global News conversou com Vitor Magalhães, Carlos Campi, organizadores do evento, e Carlos Risério, coprodutor e amigo de Geraldo Sarno. Veja como foi. Estou aqui com o Vitinho. Vitinho, me conta como surgiu a ideia de criar o Cine Clube Geraldo Sarno. Bom, o Cine Clube Geraldo Sarno, na verdade, são remanescentes do Cine Clube Teletranse, né? Foi um grupo de estudantes universitários que pensaram em assistir filmes e comentar sobre, né? Criando o Cine Clube Teletranse lá em idas de 2008 e 2009, né? E aí, por conta, nós conseguimos realizar algumas amostras, desenvolvemos algumas atividades aqui em Poções relacionadas ao cinema, à exibição, discussão, e realizamos mais 2 mostras, né? Conseguimos fazer homenagem ao grande cineasta Tunis Pinheira, nascido em Poções, depois Geraldo Sarno, que retornou à região, né? Fizemos uma homenagem muito bacana com ele. E por conta do cotidiano, da vida dos estudantes, acabou a gente se desintegrando, né? E agora, com a Lei de Incentivo Paulo Gustavo, queremos retornar com essa atividade em Poções, né? E fizemos uma homenagem ao grande cineasta Geraldo Sarno, né? Que veio a falecer recentemente, em 2022. Né? Então, a gente teve mais contato com ele nesses últimos anos de vida dele, e até ele estando aqui em Poções sempre. E aí a gente quis fazer essa grande homenagem com recurso da Paulo Gustavo, reiniciando as atividades do Cine Clube, né? Com exibições, discussões e algumas coisas a mais, né? Realizando oficinas, né? Criando de novo esse hábito, né? De assistir filmes em público, né? Se não fosse a Lei Paulo Gustavo, seria possível realizar esse projeto? Seria um pouco difícil, né? Até porque há uma dificuldade de recursos, né? De pessoas para poder trabalhar, e de certa forma, com as novas leis, né, da cultura, né, tem a favorecer, tem até inclusive motivado, né, porque a gente tem certeza de um recurso direcionado a essas atividades, né. Então a gente realizou um projeto bonitinho, né, foi posto à concorrência, né, e foi contemplado, né. Isso de certa forma ela acaba motivando a gente a fazer e ampliar, né, essas atividades. Me fala como se deu a escolha dos filmes. Bom, a escolha dos filmes desse ciclo, né, deste ano, né, para essas atividades em 2024, nós pensamos em contemplar os filmes produzidos na região, né, Poções, Vitória da Conquista, e de certa forma privilegiar nossos próprios cineastas, né. Então nós iniciamos, óbvio, como é uma reinauguração do Cine Clube Geraldo Sarno, né. Nós iniciamos com o filme de Geraldo, O Viramundo, junto com outro curta de um cineasta de Vitória da Conquista, né, Reviramundo, que ele faz
essa volta com esse documentário. E Alice dos Anjos, produzido em Conquista, Rosa Tirana, de nosso grande cineasta poçoense, Rogério Sagui, alguns curtas-metragens de estudantes de cinema da região que às vezes produzem, mas não tem como exibir, né? Então as pessoas de Poções tiveram a oportunidade de conhecer essas produções locais, né? Não só de Vitória da Conquista, mas o que é feito aqui, reconhecer nas ruas os atores, né? Toda essa população, todo esse corpo de Poções sendo visto em tela, né? Em tela grande, que isso acho que é interessante. E em conjunto, né, que gera grandes discussões, isso é formidável para a nossa cidade e para nós que amamos cinema, né? E a escolha do fechamento do projeto, como é que foi? Pronto. Como a gente iniciou como Geraldo Sarno, eu achei que seria evidente, né, a gente conseguir fechar, né? Sertânia, que foi o último filme de Geraldo Sarno feito, né, justamente dessa história, desse retorno dele, ele começou a redescobrir o sertão e produziu esse filme, né, Sertânia, lançado em 2019. Eu acho que fecharia esse novo ciclo, né, reinaugurando o Cineclube Geraldo Sarno com louros, né, com essa grande produção que inclusive é inédita, né, muitas pessoas em Poções não tiveram ainda a oportunidade de conhecer esse grande filme, essa grande produção. Muito bem, Vitinho. Muitíssimo obrigado. Boa sorte na sua projeção. Muito obrigado. Agradeço a Rede Global e Inácio aqui pela reportagem. Grande Carlos Kemp. Carlos, me conte aí como é que foi organizado esse projeto do Cineclube. Então, meu nome é Carlos, conhecido como Carlos Kemp. Quando saiu o edital da PLG, né, Paulo Gustavo, eu estava com a ideia, né, de criar um cineclube, né, e trazer aqueles velhos hábitos de assistir filme coletivamente, discutir o filme. E aí, conversando com o Vitor Guimarães, ele também estava com a mesma ideia. E aí juntamos o útil ao agradável, né? E estamos aqui hoje na última sessão desse cineclube, né, que é em homenagem a Geraldo Sarno, né? E tem sido muito gratificante, né, ver obras feitas aqui na nossa região por pessoas que a gente conhece, em locais que a gente conhece, por pessoas que a gente já transitou, já conversou, e estamos aqui hoje encerrando com Chave de Ouro, que é um filme inédito, né, que foi o último filme lançado por Geraldo Sarno. Bem, nos créditos do filme eu saio como estilo e tenho um agradecimento na pré-produção e como assistente de produção, principalmente em Brumado, né? Que eu fiz uma mediação com o prefeito e com a produção do filme. Mas, e além do mais, nos créditos eu saio como uma figuração de um cangaceiro, de um jagunço. Como é que vê uma obra assinada por Geraldo sendo exibida em Poções? Rapaz, eu acho que Geraldo gostaria muito de presenciar, entendeu? Essa última obra dele, né, que ele foi... Na verdade, essa obra nasceu na região. Esse roteiro já estava pronto. O primeiro tratamento desse roteiro foi dado há 16 anos atrás, né? Então, depois desse primeiro tratamento, ele deu mais 4, né? E, por fim, ele finalizou aqui na região, e arregimentou toda uma equipe, a maior parte da equipe técnica dele, e figurantes e tal, ele arregimentou aqui, entre Conquista e Jequié. Conquista e Jequié. Então é o seguinte, voltando à sua pergunta, Geraldo gostaria muito de estar presente, porque ele teria muito a falar, né, das influências que ele teve aqui em Poções quando criança. Ele saiu daqui aos 12 anos, e as primeiras impressões que ele teve do sertão foi aqui. Então, de certa forma, tudo começou aqui. Sertânia começa aqui e termina aqui. É isso? Esse filme, sim, ele já foi homenageado aqui na Mostra de Poções. Ele foi a primeira homenagem foi para Tuna, e no ano seguinte foi homenagem a ele. E aqui ele teve a oportunidade de rever a cidade dele e de exibir alguns filmes, né, os filmes mais importantes da carreira, tipo Viramundo e Coronel Delmiro Gouveia. Agora, Sertânia é a primeira vez que está sendo exibida. Eu gostaria muito que esse auditório estivesse cheio, porque Geraldo é a prata da casa, né? Geraldo
é o filho ilustre, né? E é um cineasta que levou o nome de Poções pelo mundo afora. Né? Você poderia dar um spoilerzinho de que é Sertânia? Em poucas palavras, Sertânia é uma opção de coisa, mas principalmente é um filme sobre o olhar, né? Como ele batia muito. E é um filme sobre um filho em busca do pai. É basicamente isso. É muito mais, mas é basicamente isso. Carlinhos, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Boa sessão de cinema. Para todos nós. Mais uma bela atitude esportiva mostra a força de Poções no segmento. E dessa vez, um grupo de atletas participaram do Campeonato Brasileiro de Karatê na cidade de Curitiba. São alunos do CRP e 3 da escolinha da URBS, sob o comando do Sensei Enio. Boa tarde a todos. Teve esses atletas, né, 9 atletas aqui da região sudoeste, 6 lá do da URBS e 3 aqui do CRP. E eles conseguiram participar desse campeonato baiano, que dentro dessas categorias, cada um conseguiu alcançar seu objetivo, né? São premiados, a premiação é para os atletas de primeiro, segundo e terceiro lugar. E temos atleta aqui que foi campeã, né? Vice-campeã, e aí foi convocado pela Bahia para fazer parte da seleção baiana. Então, nós iremos para Curitiba, né, com essa delegação de 9 atletas. Como é que funciona? Primeiro passa no regional, como é que é a sequência? Primeiro tem um campeonato regional, que é feito aqui na região do sudoeste da Bahia, e quando eles participam desse campeonato regional, eles têm que ficar entre os primeiros, segundo e terceiro lugares, para ter uma vaga para o baiano. Se ficar entre os primeiros, segundo e terceiro lugar no baiano, eles conseguem uma vaga para o brasileiro. Só vai atleta para o brasileiro do campeonato nacional se tiver vaga no baiano. E a faixa etária? A faixa etária dos atletas que competiu, faixa verde até faixa marrom e preta. Qual é o mais novo e o mais velho que você tem na sua turma? Esse aqui, Ale, né, ele foi vice-campeão baiano em Catar e foi terceiro lugar em comitê. Né, ele tem 5 anos, é o único atleta que vai representar a Bahia na sua categoria. Né, ele não tem outro baiano na categoria para representar. Ele pegou um atleta muito bom do Pará, na categoria dele tem 15 adversários dele, 15 atletas. Lívia foi campeã em Catar, né, e vice-campeã em comitê. Ela conseguiu ter essa premiação, inclusive ela ganhou da atleta que uma atleta de ponta, né? Então ela teve muito mérito nessa competição e todos aí conseguiram a premiação de terceiro, de segundo lugar, né, nessa competição de nível estadual. Olívia, me mostra suas medalhas. Como é que você conseguiu? Eu consegui o campeonato baiano lá em Salvador. Em primeiro lugar foi em Catar, em segundo foi em comitê. E para conseguir medalha assim, o que o atleta tem que fazer? Treinar forte e acreditar em si mesmo. Muito bom. Alessandro, me conta de você. Como é que foi? Ale, me conta como é que foi essa medalha sua aí. No caso aqui, eu sou Alejandro, eu tenho 5 anos, eu fui terceiro lugar, aí eu ganhei essas 3 medalhas. O Ale, tio é meio surdo. Fala mais alto aí, conta pra mim a história da sua medalha. Fala bem, fala. No caso aqui, que eu sou Alejandro, eu tenho 5 anos, aí eu fui em Curitiba de Catar, aí eu fui em terceiro lugar. Uma pesquisa da Quaest foi divulgada na última quarta-feira. Segundo os dados, 63% dos baianos aprovam o governo atual de Jerônimo Rodrigues, do PT, além de desaprovação de 32% e 6% não souberam responder. Ao se tratar de áreas, a resposta também foi positiva, tendo um percentual de 54% de aprovação em relação à educação, e 47% julgam estar melhor do que os demais estados. Nessa pesquisa, 900 pessoas foram ouvidas, trazendo uma margem de erro de 3,3 pontos. A Federação do Brasil da Esperança protocolou na última quarta-feira um pedido de impugnação da candidata à reeleição Sheila Lemos. A federação, formada pelo PT, PCdoB e PV, trouxe como argumento o fato da mãe da candidata, também ex-vice-prefeita,
Irma Lemos, está em um exercício de afastamento do cargo oficial de prefeita, sendo que foi ela a real vice de Erzin Gusmão. A mesma, que assumiu apenas durante 10 dias, durante as férias do ex-prefeito, estava em exercício quando Erzin Gusmão foi internado devido a complicações de saúde por conta de um quadro de coronavírus. A internação, essa mesmo, foi a que chegou a óbito. Após esse processo, Irma colocou a filha Sheila Lemos em seu lugar. Segundo as regras judiciais e eleitorais, é proibido a candidatura à reeleição nesses casos, visto que evita a perpetuação de grupos políticos familiares no poder. Alguns juristas discordam do fato, pois seria válida apenas se tivesse ficado 6 meses antes da eleição. Até o fechamento dessa matéria, nenhuma nota foi publicada pela prefeita de Vitória da Conquista. O Ministério Público divulgou que será disponibilizado pelo SUS 2 novos medicamentos para o tratamento de falciforme, que é comum principalmente em pessoas negras, em especial as mulheres. Os medicamentos são alfa-epoetina, utilizado em pacientes que apresentam problemas renais decorrentes da doença, além de uma piora em quadros de anemia. A outra medicação é hidroxilreia, é destinada a bebês de menos de 9 meses de idade e doses maiores para bebês entre 9 e 24 meses, sem sintomas de complicações. As medicações devem estar disponíveis em até 180 dias nos hospitais e postos de saúde do SUS em todo o Brasil. As 2 primeiras mortes no mundo por febre oropouche foram confirmadas na Bahia. Segundo a Secretaria Estadual da Bahia, a primeira vítima foi uma mulher de 24 anos, moradora de Valença. A segunda foi também uma jovem, dessa vez de 21 anos, moradora de Camamu. Ambas não apresentavam comorbidade e o quadro se assemelhava à dengue nos estágios mais avançados. A doença, vinda do mosquito maruim ou mosquito pólvora, geralmente apresenta sintomas parecidos com dengue, mas não costuma evoluir para casos mais graves. Em geral, já foram 800 casos confirmados em todo o Brasil. O governo Lula anunciou investimentos para as áreas de mobilidade urbana, drenagem, água e saneamento básico. Serão cerca de 41,2 bilhões de reais destinados ao novo PAC. Para receber tais investimentos, os municípios apresentaram projetos que foram aprovados pela Casa Civil, órgão responsável pelo programa. Você já deve estar acompanhando as Olimpíadas 2024, que está acontecendo em Paris. Durante essa primeira semana de intensas atividades e lutas, o Brasil, até sexta-feira, contabilizava os primeiros 8 dias de disputa e estava no 30º lugar no ranking de medalhas. A liderança até o fechamento dessa matéria é da China, que, segundo o COI, tem 11 medalhas de ouro e 24 no total, seguido pelos Estados Unidos. O Brasil, ainda sem medalhas de ouro, ocupa a 30ª colocação com 3 pratas e 3 bronzes, ainda podendo subir no ranking caso ganhe a tão disputada medalha dourada. Com destaque na ginástica, que já levou uma medalha de prata e bronze, em especial o nome de Rebeca Andrade, que tem sido uma das atletas com maior destaque e mais comentada nas redes sociais. O país segue na disputa para as oitavas de finais, semifinais e finais. O Jornal Global News fica por aqui. Te vejo na próxima semana nesse mesmo horário. Até lá!